Estamos no ar, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock. E olha, meu convidado de hoje é mais do que especial. Só de carreira são mais de 50 anos de história. Uma referência para milhares de pessoas, principalmente para mim, é um ídolo. Tenho a honra de receber nos estúdios Reginaldo Leme. Obrigado, Regi. Bom, obrigado você, Ale. É sempre bom falar com quem entende do negócio, então estamos aqui para destrinchar um pouco da Fórmula 1 e o que você quiser, assim, das minhas passagens, da minha vida por esse mundo aí. História não falta, né, Regi? Não falta. Regi, para comentar... Aliás, então vou aproveitar falar do meu livro, né? Muito Além do Grid, que tem boa parte dessas histórias, é um livro espetáculo, tem sido muito elogiado, já ocupou até o segundo lugar, né, na lista dos mais vendidos, e que pode ser comprado pelo www.automotoresport.com/loja ou não, né? Se entrar lá, você vai procurar a loja. Eu, pessoalmente, eu li, é muito bonito, é muito legal, que ele tem riqueza de detalhes, de várias histórias que a gente só escutou falar, mas é lá para você ter vivenciado essas histórias e os detalhes. Agora, Regi, a gente comecei falando aqui sobre seus mais de 50 anos de história e a gente preparou um VTzinho para resumir um pouquinho. Vou pedir para o pessoal rodar para a gente. Ele não pilotava carros, mas conduziu gerações inteiras pelo som da sua voz. Reginaldo Leme é mais do que um jornalista. É testemunha da história do automobilismo brasileiro. Foi dos primeiros a acreditar que a Fórmula 1 podia ser nossa, que o Brasil cabia nos boxes, nos pódios e nos campeonatos do mundo. Cobriu mais de 500 grandes prêmios. Viu de perto os títulos de Fittipaldi, narrou a ousadia de Piquet, sentiu a emoção de Senna na TV, no rádio, no papel. Reginaldo nos ensinou que corrida também se faz com informação, bastidor e paixão. Neste especial, a gente freia por um instante para rever momentos eternos, ouvir histórias dos bastidores e agradecer a quem nunca tirou os olhos da pista. Porque se a Fórmula 1 é parte da nossa vida, Reginaldo Leme é parte da nossa história. Bom, sou eu que agradeço muito ao Papo de Paddock por esse vídeo, eu gostei demais. Quero uma cópia dele. Eu vou te mandar, Regi, a gente te chamou aqui falando que era um programa especial. Desde quando eu te convidei, eu falei, hoje a edição vai ser especial. Mas eu não contei os detalhes para você. É realmente especial, mas não é que a gente quer, claro, ouvir suas histórias, mas porque a gente está aqui hoje para te homenagear. A gente está aqui para te aplaudir e reverenciar toda a sua história ao longo desses mais de 50 anos. Não é à toa que hoje o estúdio aqui está cheio de pessoas que te admiram. A gente está preparando esse programa há mais de 6 meses, com muito cuidado, para que hoje a gente pudesse olhar nos seus olhos e dizer muito obrigado por tudo, Reginaldo Leme. Eu que agradeço, tá? Então, vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar, agora vamos falar um pouquinho, vamos em ordem cronológica, vamos começar pela Fórmula 1, era de ouro da Fórmula 1. Queria que você voltasse no tempo, a partir do momento que você começa a falar de Fórmula 1, qual o sentimento que vem? Bom, eu começo na Fórmula 1 em 1972, né? Naquela época, inclusive, eu fiz o GP do Brasil, mas que não valia pelo campeonato. No GP da Argentina seguinte, eu estava ainda trabalhando pelo Estadão, na mídia impressa. Eu estava de férias, pedi para não ir, para deixar para cobrir o restante que fosse possível do campeonato. E apostei em que o Emerson seria campeão mundial em setembro, na Itália. E aí apresentei esse projeto para o Estadão, eles toparam, demorou um pouquinho para topar, mas eu fui para viver lá as corridas finais. E a primeira prova oficial que eu fiz foi exatamente Monza, 10 de setembro de 72, o título mundial de Emerson Fittipaldi. Daí para frente, como apresento o VT, eu fiz todas as grandes conquistas, né? A segunda do Emerson, as 3 do Senna, as 3 do Piquet. Então são 8 conquistas de pilotos brasileiros, 101 vitórias. Eu estava lá. Primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1, 72, você estava lá, né? Estava lá. Não foi a primeira vitória na Fórmula 1, mas foi o primeiro título. Ele já tinha ganho corrida naquele ano mesmo.
E por falar em Emerson Fittipaldi, ele fez questão de mandar uma mensagem para você, Regi. Opa! Parabéns por tudo que você fez pelo automobilismo, pela sua história. E você vai lembrar, 1972, John Play Special. Que ano especial! Foi o primeiro ano que nós tivemos juntos, que eu te conheci, Reginaldo. Reginaldo Leme, irmão do Dinho Leme, que era dos Mutantes. Quem não lembra dos Mutantes, da Rita Lee, era um dos melhores grupos de música do Brasil. Então a paixão do Reginaldo sempre foi carro de corrida e música. E eu tive o prazer de estar com os dois irmãos, né? O Reginaldo, quando começou como jornalista, com a sabedoria que ele tem, com a inteligência, ele chegava perto de mim, só o jeito que eu olhava para ele, como ele falava alguma coisa, eu já sabia tudo que eu tinha comentado sobre o carro, ele escrevia tudo certinho. Não precisava perder muito tempo com o Reginaldo. Então foi assim, a gente morando em Lausanne, o Reginaldo lembra do Janis Lengel, que era o jornalista da Globo que morava em Genebra, que tinha base dele em Genebra, ficou muito amigo nosso. Então era um grupo de brasileiros. No começo, eu, o Wilson e o José Carlos Patti. E o Reginaldo fez parte dessa história. Que bacana essa homenagem ao Reginaldo. Só posso agradecer tudo que você fez por nós no automobilismo, tudo que você conseguiu comunicar da sua maneira com muita inteligência e sabedoria para o público. E eu tive o prazer de trabalhar há muitos anos com o Dino Leme, irmão do Reginaldo, e que fazia minha assessoria de imprensa em momentos altos, momentos difíceis, mas é uma família espetacular. Reginaldo, até meus últimos anos de Fórmula 1, até 1980, nós sempre muito perto, um convívio muito intenso. O Reginaldo morava também em Lausanne, na Suíça, eu morava lá. E aí eu fui para a Indy. Quando eu fui para a Indy, a gente ficou longe, mas agora nós estamos de volta juntos. Eu estou de novo indo na Fórmula 1, ano que vem o Emo vai estar na Fórmula 2. Com certeza a gente vai estar junto de novo, Reginaldo. Não tenha dúvida, Emerson. Eu fico muito feliz de ouvir isso dele. Eu sempre digo que a gente teve grandes campeões, né? Piquet, Senna, Emerson, mas o desbravador, eu dou mais valor a tudo, ao Emerson, ao que o Emerson fez, porque além de desbravar, esse jeito dele, magnânimo, de dividir o sucesso dele com os outros, é que de fato abriu as portas para o que vinha a seguir, né? Eu lembro de uma frase do Piquet quando ganhou o título em 81. Ele dizia exatamente isso, reconhecendo isso, a diferença dele para o Emerson no jeito de ser, dizendo o seguinte: graças a Deus o primeiro campeão que o Brasil teve foi o Emerson, que abriu as portas para os outros, porque se fosse eu não abriria a porta para ninguém, na sinceridade dele. Então, agradeço muito ao Emerson, que é um cara com quem eu falo atualmente toda semana pelo WhatsApp, e quando ele vem aqui ou quando eu consigo encontrá-lo em algum lugar, nós estamos sempre juntos. Cara, não tem um sujeito tão simpático no automobilismo como o Emerson, não tem. Ele tem um carinho muito grande por você, Regi. Quando a gente o convidou para prestar essa homenagem, de cara ele já aceitou, mandou para a gente um vídeo. E ele deixou muito claro quão importante você era também na carreira dele. Você sabe que uma vez a gente estava juntos num evento, eu, ele e o Emo, né, o filho dele. Agora vai correr de Fórmula 2, ele estava no início de carreira ainda. Então, ele contou para o Emo, assim, na nossa mesa, que a primeira corrida minha tinha sido aquela em que ele conquistou o título mundial. Aí o Emo falou: pelo amor de Deus, vai a todas as minhas corridas. É um legado, né, Regi, que você deixa para várias gerações. Graças a Deus, eu tenho certeza que sim, não vou dizer assim, tomara que seja, eu tenho certeza que né? Dali para cá, várias gerações, mas várias gerações que passaram pela Fórmula 1 comigo, mas várias, porque nenhum deles, assim, consegue ficar tanto tempo como eu, né? Tanto, 53 anos já é uma coisa um pouco mais difícil. Então, vários passaram, ficaram lá os que amam mais a Fórmula 1, ficaram 10 anos, coisa assim. 10 anos, o caso do Livio Oric, por exemplo, os outros ficaram 5, 6. E eu, 53, tem que... Todos gostam, mas eu tenho que gostar muito e aguentar a pressão, né, que é viajar
tanto tempo, né? Ficar longe da família, se bem que durante alguns anos a minha família morou comigo na Inglaterra, né? Então, fora esses que passaram por mim, eu vejo hoje a geração atual, que é muito depois desses que passaram por mim, que dividiram coberturas comigo, eles dizerem que, enfim, a inspiração foi tudo o que eu fiz, tal. Não tem coisa que deixe alguém mais satisfeito do que isso, né? Regi, desses 53 anos cobrindo, 41 foram na TV Globo. Não dá para não falar da sua história sem falar da TV Globo. Queria que você comentasse um pouquinho da sua passagem pela emissora. Na Globo? Na Globo. Bom, gozado o início, né? Porque eu trabalhava no Estadão e me tornei muito amigo do narrador da Rádio Globo, que foi, sem dúvida, o melhor narrador de futebol que o Brasil teve, chamado Pedro Luiz. Ele era conhecido como Pedro Luiz, o nome completo, Pedro Luiz Paoliello. Então ele, assim como estava na fase do Emerson, né, muita gente de futebol passou a frequentar a Fórmula 1, porque era o negócio do momento. Né? Então ele foi muitas vezes e assim, a gente se deu muito bem, né? Reciprocamente, né? Então, imagine, nem pensava uma coisa dessa. Uma vez ele me chamou para participar, estava em jornal, não tinha a cobertura da corrida, bastava eu ver, eu ia escrever depois, ele me chamou para participar como comentarista de uma cobertura de um GP. E eu fui, mas falei assim, Pedro, eu vou tremer o tempo todo, não consigo segurar um microfone. Ele falou, não tem imagem, você manda ver. E fiz, claro, nossa senhora, mas foi duro, foi vencer assim, a timidez. Bom, passa o tempo, fiz outras vezes, melhorei um pouquinho, mas ainda querendo assim, ficar longe de microfone. Passa um tempo, o Pedro assume a direção de esportes da TV Globo, no Rio. A primeira pessoa que ele convidou fui eu. Eu falei, Pedro, cara, você pensou bem no que você está fazendo? Ele falou, pensei, quero aqui, nós vamos investir muito em você. Então eu fui lá, fiquei 41 anos. Um momento que, teoricamente, a Fórmula 1 nasce no Brasil, né? Sim, sim. Não, a Fórmula 1 nasceu um pouco antes. Eu comecei na Globo em 78, né? A Fórmula 1 aqui teve aquela prova de 72, mas começou oficialmente em 73. E aí você começa uma das primeiras vozes. Regi, pelo menos eu tenho a memória de acordar domingo ouvindo você e Galvão comentar as corridas. Eu acho que essa é a memória da maioria dos brasileiros, que todo mundo acordava domingo sempre ouvindo o Reginaldo Leme comentar as corridas. É muito legal, porque ouvi isso. Eu fiz a semana passada, esta semana ainda eu fiz uma palestra em Florianópolis e o que eu mais ouvi era isso, né? As pessoas levantavam para dizer isso, eu falava, gente, isso aí é a coisa que mais eu gosto de ouvir. A frase que me deixa mais satisfeito, porque significa que tudo que eu fiz na vida, de fato, valeu, né? E nesse tempo com o Galvão, vale lembrar o seguinte, era só eu e ele, né? Hoje, para qualquer cobertura dessa, você vê câmera, você vê produtor, você vê repórter, você vê isso e aquilo. Naquela época era eu e ele. Eu fazia reportagem para todos os telejornais da casa, fazia audiotape para o Jornal da Globo, para o Globo Esportes, porque não dava tempo de gerar imagem. Primeiro, a geração naquela época era o seguinte, você locava 10 minutos de geração às 7h30 da noite. Nossa. Então, o Globo Esporte era meio-dia no Brasil, era 4 da tarde lá na Europa, então era telefone mesmo, telefone, pedia ligação a cobrar. E quando saía, eu gravava aquele audiotape lá para dizer isso, o resultado foi assim, assim, assado, e depois saía de lá correndo para fazer matéria para Jornal Nacional, no domingo para Fantástico, e Jornal da Globo. Então, na época, eu fazia tudo e comentava com o Galvão. Tanto que, muitas vezes, eu abria, o Galvão abria a transmissão, me chamava lá para a primeira participação e eu saía da cabine e ia trabalhar. Nossa, aí eu voltava, correria, né, Regi? Ficava 10 minutos lá marcando entrevistas e isso tudo, e voltava para continuar comentando junto com o Galvão.
E na época, até brinco muito com a Mariana Becker hoje, fala que a vida deles, repórteres, está muito fácil, porque tem lá o chamado cercadinho, né, que no futebol é zona mista. Você vai lá e todos os pilotos passam por cada televisão e são obrigados, por contrato isso com a Fórmula 1, eles pararem de dar entrevista para todos. Na minha época, amigo, era o seguinte, eu pensava num tema da matéria. Bom, essa aí eu preciso, óbvio, do Emerson, depois mais tarde preciso do Piquet e do Senna, preciso do fulano e tal, James Hunt, eu preciso do Nick Lauda. Então, e não tinha como marcar, não tinha assessor de imprensa também para você marcar, marca tal hora que eu vou falar com ele. Então eu fazia os brasileiros para garantir e saía correndo para os boxes tentar fazer os 2 ou 3 que eu tinha programado. Obviamente não dava tempo de fazer tudo. Então ele estava demorando muito, esse eu eliminava, partia para outro, às vezes entrava um que não estava nos meus planos e era muito difícil. Era muito difícil. E a própria geração das matérias. Isso aí, cara, essa geração nossa, geração de vida atual, eu acho que é difícil para eles entender o que a gente fazia para gerar uma matéria da Europa para a TV Globo no Rio. Não tinha esse negócio de... Hoje são todos no autódromo, cada um tem o seu motorhome ou caminhão, tem a antena em cima do caminhão, né? Para subir o link e gerar. E são 24 horas de satélite aberto. Você faz e gera a hora que quiser. Na minha época, nessa época, eu peguei essa época também aberto, mas na minha época lá atrás, se você perdesse os 10 minutos de satélite, você perdesse por 15 segundos, tchau, amigo. Você tinha que pedir uma outra linha, a TV Globo comprar um outro satélite e a gente esperar a hora que desse. A hora que tivesse um buraco, às vezes meia-noite, né, para fazer uma geração. Então era muito mais difícil, muito mais difícil. Regi, teve um time de pessoas da TV Globo que acompanhou você durante essa época e eles também quiseram participar dessa homenagem. É muito engraçado que eu virei, de certa forma, chefe do meu ídolo, virei amigo do meu ídolo e, por fim, eu virei biógrafo do meu ídolo, né? Então, Regi, você tem uma importância gigante na minha vida e de muitos outros jornalistas que eu sei que já falaram isso para mim, e poder ter colocado a tua história, a tua vida nas páginas do nosso livro, nosso Muito Além do Grid, foi um prazer e uma honra, mais uma, talvez a grande honra, grande prazer de tudo que a gente viveu junto nesses anos todos. Reginaldo, que sempre foi o meu ídolo, a minha inspiração, foi uma honra poder trabalhar com ele durante tantos anos nas transmissões de Fórmula 1 da TV Globo, as matérias especiais que a gente fez aqui juntos, né? Sempre dividindo ali o trabalho de produção. Então, é um grande ídolo, é uma grande referência. Quando eu cresci, eu queria ser o Reginaldo Leme. É uma honra poder ter trabalhado com ele e poder, né, ter ganhado o apelido de filho do Reginaldo, meu pai profissional. A Globo, na época, tinha inventado o microfone no pit lane, só que tinha fio, não existia microfone sem fio. E aí a gente passou um cabo no pit lane, tinha uns americanos enormes segurando, e a gente falou pro Regi, não pode atravessar pro pit wall. Piquet quebra e vem andando pro box e vai pro pit wall. O que o Reginaldo fez? Atravessou. E aí fez uma barriga no cabo. E aí eu gritei pros assistentes que estavam com o cabo, drop it! Solta, solta! O Raul Boesel estava entrando. E o Reginaldo quase degolou o Raul Boesel. Aí o cabo bateu na roda de trás, deu lapada em todo mundo, inclusive na Sylvia Piquet, que era casada na época com o Nelson. Fomos jantar, aí o Janus Leng, correspondente do Globo, disse assim, Reginaldo, já imaginou a manchete do Jornal do Brasil no dia seguinte? Repórter da Globo tenta degolar piloto brasileiro. Manchete do Globo. Piloto brasileiro atrapalha a transmissão da Globo. Essa é uma das centenas de histórias que eu tenho com o Regi.
amigo, parceiro e irmão. Tenho certeza que todo mundo já falou sobre o seu conhecimento sobre automobilismo, sobre pilotos, sobre categorias, mas aqui eu queria lembrar que o que você mais me ensinou foi do lado de fora da pista, que foi ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais gentil. Você sempre atendeu todo mundo com muito amor, com muita empatia, com muita educação, e trabalhando junto contigo, isso também ficou para mim como aprendizado, tá bom? Parabéns por absolutamente tudo que você fez, muito obrigada por tudo que você fez. E só para terminar, queria dizer que eu sempre vou estar aqui batendo palmas para você. Nem precisa falar nada, né? Primeira transmissão de Fórmula 1 que eu fiz, eu estava no Rio, o Reginaldo no autódromo, e a gente deu sorte, foi uma dobradinha, Senna e Piquet. Aí a primeira corrida que eu fui fazer no autódromo, o Grande Prêmio da Inglaterra, ele já estava lá na Inglaterra, encontrei com ele lá e fala para ele contar, porque a polícia de Londres parou o Reginaldo na madrugada londrina. Fora isso, acho que 80%, 90% das corridas que eu fiz foram com o Reginaldo. Hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim, quase sempre com o Reginaldo Leme. Regi, tem até coisa ruim para falar de você, mas isso a gente deixa para daqui a 20 anos, tá bom? Agora é só elogios, só parabéns e vou te encher de moral. Reginaldo Leme é mais do que um grande jornalista, um especialista em Fórmula 1. Reginaldo Leme é grife. Quantas homenagens, Wade. Obrigado. Eu amo todas essas pessoas que trabalharam comigo, todas. Né? Então, assim, fora eles ainda, os que estão por trás da câmera, né? Bastidores. Eu tenho uma relação com o pessoal da Globo no Rio que poucas pessoas que não são do Rio tiveram. Tá? Uma relação histórica, né? Nesses anos todos. Bom, o Rafa, e agora será o comentarista da Fórmula 1, é um cara que, assim, vocês podem acreditar em tudo que ele fala. Esse cara estudou, se compenetrou, fico satisfeito dele falar que a minha inspiração, a inspiração dele fui eu, porque, de fato, assim, ele cresceu junto comigo, cresceu... Te acompanharam. Pelas coisas que eu fazia e falava para ele. Mas eu falar e ele seguia. Isso que é legal, sabe? Muitos jovens se fala e ele aceita, mas não segue. Ele seguiu tudo. Bom, o Kleber nem se fala, né? Todos são meus amigos até hoje. O Alfredo, que divide o livro comigo, né? A autoria do livro comigo. A Queca é um amor, gente. Até hoje a gente é bem amigo, encontra pouco, mas... E gozado que a gente tem um meme. Ela me encontra e fala, você não me ama mais. Então, toda vez que eu encontro, quer que eu te amo mais do que todo mundo. E assim é a relação minha com todo mundo, né? Com todo mundo. Eu queria chegar agora ao ponto de um dos maiores ídolos brasileiros, Ayrton Senna, um grande amigo seu. Relembrar um pouquinho dessa história de amizade de vocês. O Ayrton em si, comigo, é um capítulo à parte, porque além de ter sido o grande amigo jornalista dele no pré-Fórmula 1, né? Fórmula Ford 2000, Fórmula 1, e ter crescido junto, e a gente ter viajado muito juntos, dentro de um avião mesmo, ou fora, a gente dividir quarto e conversar muito, muito, muito. E, logicamente, ele falava assim, puxa, eu quero usar a sua experiência de vida, não, né? Experiência de corrida, ele que passa para todo mundo, mas experiência de vida mesmo. E seguia, legal que ele seguia. Tem uma história uma vez, assim, que a gente entrou num avião, na época tinha havido um grande prêmio da Argentina, e os pilotos, boa parte dos pilotos de Fórmula 1 que tinham ficado na Argentina passaram pelo Galeão. Na época, assim, a gente saía do voo de Congonhas, descia no Galeão e fazia a conexão para um voo internacional. Então, eu e ele saímos de Congonhas e na hora de entrar no avião, lá entramos, tinha vários pilotos da Fórmula 1 lá. Tinha até um grupo de italianos com quem eu me dava muito bem, né? E ele passou por todo mundo sem cumprimentar ninguém. Nós sentamos juntos ali, né? Classe executiva, sentamos lado a lado. Eu bati no joelho dele assim e falei, cara, eu não te entendi. Você passou por Alboreto, Andrea de Césares,
Ed Sheever, que era americano, mas casado com a irmã do Ricardo Patrese, e o Ricardo Patrese. Você passou por eles, não deu um alô, não falou oi, não falou boa noite. E ele parou assim, virou para mim e falou assim, puxa vida, é isso que eu espero sempre de um amigo. Levantou e foi lá conversar com os caras. Que legal, então, esse tipo de coisa a gente dividiu muito. Para te falar a verdade, uma época que eu para ir mais a fundo, assim, um detalhezinho, até uma brincadeira, a época que eu fiquei na casa dele, no interior da Inglaterra, tá eu, minha mulher, minha filha, a Dani, e ele, obviamente, todo mundo sabe, talvez a geração nova não saiba, mas na Europa não tem empregada, não tem doméstica, não. Então, cada um faz tudo e tal, e ele... lógico que cozinha, tem alguns que têm o dom, mas não é o caso, a maioria compra congelado e faz em casa, então a gente passou uma semana fazendo isso. E ele lavava prato. Eu nunca tive coragem de pôr a mão num prato para lavar. Lavei prato com ele, aprendi, e sempre disse isso a ele, e digo ainda hoje que aprendi a lavar prato com ele. Se ele aprendeu muita coisa comigo e eu aprendi muita coisa com ele, essa foi uma delas. Então a gente conviveu muito, 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 por isso que eu digo que é um capítulo à parte. Mais tarde, vai passando o tempo, a convivência não é só entre você e uma pessoa, é você e uma pessoa e todo mundo que cerca, né? E essas pessoas que cercam podem ter boa intenção ou podem ter uma intenção segunda, uma terceira intenção aí, segunda, né? Que você não sabe, nem a pessoa sabe, quer dizer, nem eu, nem o Ayrton. E houve pessoas desse tipo que criaram um mal-estar entre nós, também resultado, acabamos brigando, acabamos ficando um bom tempo sem se conversar, a gente que dividia quarto junto, que fazia tudo junto, e que sonhava com o dia em que ele conseguisse ser campeão do mundo, a gente sonhava junto, e acabamos brigando. Depois, vira e mexe, teve uma reaproximação, depois um afastamento de novo, e aí finalmente teve uma reaproximação. Graças a Deus, isso foi 1 ano e meio antes dele morrer. E admiração segue até hoje a família Senna a você. E eles, sabendo que a gente faria essa homenagem, eles também quiseram mandar um vídeo para você. Regi, tudo bom? Queria parabenizar por tantos anos, né, de contribuição para o automobilismo, tantos momentos, né, que passamos juntos, inclusive, tantos momentos especiais que você pôde olhar, né, estar junto com a Ayrton, e é uma história muito linda. E eu queria te parabenizar, te agradecer, né, por todas as coisas que a gente já fez junto, e queria te dizer que a gente espera aí que tenha ainda muitos capítulos aí na tua história. Beijo. Bianca maravilhosa, assim como a mãe dela, Viviane. Tem uma história muito interessante com a Viviane, que quando o Bruno Senna queria entrar na Fórmula 1, ela precisava de um apoio comercial que dependia muito da Globo, né? Da Globo, o relacionamento da Globo com esse eventual patrocinador, fazer uma triangulação. E eu consegui isso da direção da Globo, e eu me lembro que a gente ficou trabalhando isso, era um banco. E eu me lembro que eu estava de férias em Florianópolis, a Viviane me ligou falando assim, Regi, estamos na Fórmula 1. Muito obrigado, agradeço muito. E foi como o Bruno Senna entrou na Fórmula 1. Fora isso, você vê, com toda essa história que eu contei, dessas desavenças, que na verdade não foram entre a pessoa Reginaldo e a pessoa Ayrton, mas sim provocadas por um contexto fora de nós dois, né? E que eu até, vamos dizer assim, eu não aceito, mas entendo o fato dele, às vezes, ter sido levado por isso, porque um cara que alcança a grandeza dele no mundo, né? A grandeza, ser cercado por tanta gente, essas pessoas, às vezes, perdem o pé da história, assim, de saber, assim, puxa vida, eu tenho aqui 60 pessoas. Quem é que está aqui porque gosta de mim, porque conviveu comigo, e quem é que está aqui porque está buscando alguma coisa, interesse e tal, né? Eu não dou
eu nunca dei a ele o direito de pensar isso de mim. Então, vamos dizer, eu aceito, né? Eu falei aceito, né? Eu reconheço que é muito difícil, mas claro, eu não aceito, mas não aceitei, mas puxa vida, a nossa reaproximação foi tão bonita, em um momento em que, durante esse tempo que eu fiquei sem falar, eu sempre respeitando a liberdade dele. Quando falava com os jornalistas brasileiros, eu ficava a uma distância de uns 3 metros, assim, para poder ouvir. Porque o que eu ouvisse serviria de informação para mim, para a montagem das minhas reportagens, para os meus próprios comentários na televisão. E ele percebia isso, mas, enfim, estava ali, falava com os brasileiros e tal. Um dia, no GP da França, 92, quando terminou uma entrevista dessa, a rodinha se dissipou, eu fui lá para um motorhome onde ia cuidar da minha matéria, ele foi atrás e me procurou e falou o seguinte: olha, nossa, eu percebo que você, assim, por ética, sempre se mantém à distância, mas ouvindo o que se precisa, mas se mantendo à distância do grupo. Então, eu queria dizer para você o seguinte: vamos botar uma pedra em cima de tudo e daqui por diante, participe de tudo, e quando você quiser uma coisa, uma informação exclusiva, bate na porta do motorhome da McLaren que eu abro para te receber. Era então McLaren, né? Então, eu acho que isso aí foi, assim, é uma aproximação bacana que eu guardo com muito carinho. E me dou com as pessoas do Instituto Ayrton Senna, cara, eu me sinto em casa lá. Desde o Tiago Fernandes, que hoje vamos dizer assim, que é o cara que, ele cuida do andamento, mas sim, tem a Viviane, tem a própria Bianca, e tem um CEO, tem outras pessoas, é uma composição bastante forte, né, para cuidar desse legado, cuidar da marca Senna. Várias coisas aparecem e eles, por mais que queiram aceitar, fazer o acordo, eles são resilientes ao máximo, né, porque é a marca Senna. Então, mas com eles eu sei, assim, estou sempre lá. Com o Thiago eu estou sempre almoçando, jantando, temos amigos em comum e é muito bom, esse relacionamento. Regi, quando estava desenhando, idealizando esse programa, eu liguei para um artista que é fantástico, o Ricardo Barbu. Ele faz quadros esplêndidos do Senna. Eu falei: Ricardo, o que a gente pode fazer para o Regi? Ele falou: não, pode deixar comigo que eu já tenho uma obra para ele. Vou pedir para a produção me entregar aqui o presente que ele mandou para você, um quadro do Senna, que eu mostro ao pessoal que está em casa, olha. Cara, autêntico. Muito bonito, cara, muito bonito. Muito bem trabalhado. Como é que é o nome dele? Ricardo Barbu. Ricardo Barbu. Isso. Muito legal, muito obrigado, Ricardo. Obrigado mesmo. Com muito carinho para você, que mandou. Deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa, ó. Muito bem feito esse quadro. Deixa eu devolver aqui para a produção. Obrigado, Alê. Imagina, Regi, foi tudo preparado com muito carinho para você. O dia de hoje a gente pensou nos mínimos detalhes e a gente está falando bastante sobre legados, sobre nova geração. Você é o jornalista que inspira os jornalistas, eu diria que é o pai de todos nós. E tem uma nova geração de jornalistas que também quis te homenagear, Regi. Vamos colocar o VT. Reginaldo Leme, a lenda. Isso mesmo, na minha opinião, quando a gente fala de Fórmula 1, ele é o maior. Um gigante que certamente serviu de inspiração para muitos que atualmente estão no mercado falando de motorsports, de automóvel, de automobilismo, e esse foi justamente o meu caso. Eu sempre acompanho o Regi à distância, por aquelas belíssimas colunas do Estadão ou pela cobertura da Fórmula 1 diretamente da pista, mas principalmente pelo sinal verde. E veja só, depois de eu acompanhar uma matéria onde o Regi mostrava uma linda loja de miniaturas de Fórmula 1 na Serra das Ardenhas, eu não lembro exatamente se era em Stavelot, Malmedy, Spa ou Francorchamps. Eu apontei o meu norte para a Bélgica, visitei a loja e acabei deixando lá $500. Isso logo na minha primeira visita ao circuito de Spa. Mas essa admiração minha pelo Regi, ela começou mesmo na minha estreia na Fórmula 1 em 86, quando a Hungria entrou para o calendário da Fórmula 1. Quando o Regi me recebeu de braços abertos para me apresentar pessoas que até hoje fazem parte da minha história no automobilismo. E depois, lá naquele espetacular lugar na Faria Lima, que era o Rocking Dreams. Um pit stop de amigos que dividiam causos dentro e fora das 4 linhas,
regados por milkshakes, hambúrgueres e batatas fritas. Muito obrigado, Regi, pela sua generosidade, parceiro de muitos. E parabéns também pela sua história irretocável, meu irmão. Um beijo. E o Regi sempre teve essa preocupação de ser didático, de trazer bastidores, de trazer nuances de tudo que envolve não só a Fórmula 1, mas o esporte a motor como um todo. E eu, enquanto jornalista, certamente me inspirei nisso, certamente enxerguei no Reginaldo uma referência para que eu pudesse exercer o meu trabalho dentro desse ambiente. Se hoje eu estou em Interlagos, se hoje eu estou feliz aqui, trabalhando no meio dessa agitação toda, fazendo conteúdo sobre automobilismo, é porque quando eu era molequinho, eu liguei a televisão e eu via o Reginaldo Leme dar bom dia pra gente, feliz da vida, porque ele também estava feliz em fazer aquilo. Regi, vida longa, você é o cara. Particularmente, eu posso dizer que praticamente você me alfabetizou. Grande parte da influência na minha decisão em me tornar um jornalista especializado em automobilismo. E se eu contasse para o Kleber com 10 anos de idade que um dia eu ia trabalhar com você, eu ia falar, você tá louco. Então, muito obrigado, Regi, por tudo que você fez pelo automobilismo, pela gente. Eu costumo dizer que Reginaldo Leme é o pai de todos nós, jornalistas especializados em automobilismo. Então, uma jornada tão linda, tão bela, pautada por ética, pelo trabalho sério, por um texto sensível, espetacular. Então, para mim, é uma honra ter a tua amizade e trabalhar do lado de vocês. Eu brinco que o Regi é pra gente o que o Ayrton Senna foi para os pilotos aí da minha idade. Ou seja, a grande referência, né? A gente está aqui hoje por causa do Reginaldo Leme, ele que abriu essa porta, né, de um jornalista trabalhando com automobilismo, né, dedicado aí 100% do tempo a cobrir as competições de corrida no mundo inteiro, principalmente Fórmula 1. Então eu sou muito feliz de falar que eu sou amigo do Reginaldo Leme, sou, né, um afilhado do Reginaldo Leme, né, meu padrinho de casamento, ele, a Carmen Silva, no meu casamento com a Dani, e também foi muito legal que a gente tem até hoje essa convivência, jantares, pautas, muita gente da Fórmula 1 que ele me apresentou até hoje é importante para mim. Então, Regi, se eu sou um jornalista de Fórmula 1, hoje é por sua causa, e eu quero agradecer muito e continue aí dando muitas inspirações pra gente nos próximos anos. Parabéns pela tua carreira. Se eu estou aqui hoje falando com você é porque eu decidi ser jornalista de automobilismo e você foi um dos que involuntariamente, com as suas reportagens, com os seus comentários, me ensinaram o ofício. Então, depois eu passei a ter o prazer de conviver com você e eu fico muito contente da gente estar junto hoje. Poxa, falar o que? O Reginaldo é uma grande referência da carreira, da profissão. Quando eu era criança, eu sonhava poder um dia trabalhar com o Reginaldo. Acabamos ainda não trabalhando juntos, mas já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, de trocar ideias com ele algumas vezes. Uma grande referência para todos nós. Diria que é o nosso grande pilar do jornalismo esportivo de automobilismo. O primeiro cara que realmente se especializou, que ganhou respeito no mundo da Fórmula 1. E todas as homenagens são sempre bem-vindas para o nosso mestre, para a nossa referência. Um grande abraço para o Reginaldo Leme. Em 1978, eu era um piloto de kart e eu fui bater na porta do único veículo de comunicação que dava a notícia do Campeonato Paulista de Kart na época, que era o jornal Automotor. E o editor do jornal era ninguém menos que Reginaldo Leme, que nós estamos homenageando hoje com toda a justiça. E no momento que eu conheci o jornalismo especializado. E me tornei também um jornalista especializado graças a esse conhecimento, essa união. Bom, o jornal Automotor virou o Anuário Automotor e nós estamos trabalhando juntos nesse anuário há mais de 30 anos. Então faz 30 anos que existe uma convivência que é perfeita, que é ótima. Eu posso dizer que é meu editor mais longevo de toda a minha carreira. E a palavra que serve para definir melhor esse relacionamento profissional, não só comigo, mas com todos que trabalharam com ele, é extrema gentileza e competência. Ele me ensinou muito no jornalismo, aprendo até hoje com ele, e sempre de uma forma muito gentil, de uma forma sempre muito carinhosa com quem sempre trabalhou com ele, com quem ainda convive com ele. Regi, antes de você comentar esse vídeo,
A gente falou um pouquinho da nova geração de jornalistas, mas o meio de comunicação ganha também novos comunicadores através dos influenciadores digitais. E eles não mandaram mensagem, eles decidiram fazer uma homenagem para você. Vou pedir para o pessoal colocar para a gente. O Reginaldo Leme não é apenas uma lenda do automobilismo. Eu estou aqui de novo no meio desses dois feras. Ele é a voz que eternizou a emoção de cada corrida. É um elo único em uma explosão de sentimentos a cada volta. Por décadas segue sendo referência para quem ama velocidade. Sua paixão pelas pistas transcende gerações. Não é apenas o jornalista que acompanhou grandes vitórias. É o contador de histórias que fez cada momento ser inesquecível. Foi o Regi quem ajudou a construir a história do esporte a motor no nosso país. Através de sua visão única, ele levou a emoção das corridas para milhões de pessoas. Ele transformou cada volta, cada curva em um espetáculo para os fãs. Reginaldo Leme não apenas viu, mas ele viveu intensamente o automobilismo. E por isso, a sua contribuição é eterna. Nova geração do automobilismo reverencia sua história e sempre irá reverenciar. Obrigado, Regi, por fazer da nossa paixão a sua vida. Gratidão a todo esse pessoal, né? Aos meus colegas, né, jornalistas, e a esses meninos aí que são a geração nova, aqueles que eu costumo dizer o seguinte: grande parte deles sabe hoje, em termos de notícia, muito mais do que eu, porque é essa geração que acompanha tudo, né, da internet e tal. Eu não tenho tempo de acompanhar tudo. Eu leio, sim, os sites principais do mundo aí e me considero bem informado, mas olha, esses caras às vezes ultrapassam. Então é muito legal. E aos colegas aí, os dois Alex, o Grunwald e o Rufo, o Rodrigo, meu afilhado de casamento, o Pandini, o Tite, né, cara? É tudo gente que... Nossa, eu trabalhei com todos eles e tenho o maior orgulho de trabalhar, inclusive com alguns que não estão aí, que moram fora do Brasil e tal, mas de quem eu gosto muito, sempre, de todos eles. Regi, isso é a prova, como a gente estava falando, de que você inspira diversas gerações, uma nova geração de jornalistas, uma nova geração de influenciadores que estão nascendo agora. Todos, quando a gente se comunicava com eles, a gente vai fazer uma homenagem para o Regi, eles topavam na hora, já mandavam o vídeo no mesmo dia, no mesmo minuto, quer que regrave. Todos com muito carinho, muita admiração. A gente falava assim, manda 1 minuto, eles mandavam 10, querendo contar histórias, causos. E por falar em 10 minutos, tem 3 pessoas, conhecidas, as 3 lendas da Stock Car, que esse sim, tem uma paixão por você, Reginaldo Leme, que é absurda. Vou pedir para o pessoal colocar para a gente. Oi, Regi, estou passando aqui para te parabenizar, agradecer por tudo que você fez e continua fazendo pelo automobilismo. Você, na realidade, é uma enciclopédia viva sobre a história da nossa grande paixão, que são as corridas. Em 1975, foi com você que eu troquei ideias quando o Wilson me convidou para correr na Fórmula 1. Eu falei para você, Regi, eu não estou preparado para isso, mas eu não tenho outra opção, porque eu não tenho patrocínio para continuar mais 1 ou 2, 3 anos nas categorias de acesso para um dia talvez chegar na Fórmula 1 preparado. Eu troquei essa ideia com você se lembra. Enfim, cara, parabéns pelo sucesso. Parabenizá-lo pelos seus muitos anos de vida, pelos seus mais de 50 anos de automobilismo. E é isso, eu não estou aqui, não vou aqui contar histórias que já passamos juntos, porque eu acho que além de você ter muito mais histórias para contar, eu acho que as histórias são mais bem contadas por você. Falar de um amigo e irmão, falar sobre o Reginaldo Leme, aquela lenda, é o cara que mais entende de Fórmula 1 de automobilismo que tem no Brasil. É o ídolo, meu ídolo, Reginaldo Leme. Regi, um abração forte. Não, são 3 caras especiais mesmo. O Ingo, o início de carreira dele, bom, eu acompanhei ele aqui, foi a primeira vez na vida, a primeira e única que eu fiz uma assessoria de imprensa, né? Como jornalista início de carreira,
você tinha que acrescentar seu salário com alguma coisa, e era aquilo que eu amava, e o Ingo era um grande amigo meu, e eu era muito amigo do pai dele também, que por sinal, olha que coincidência, chamava Dustin Hoffman. E o seu Dustin nasceu muito antes do ator Dustin Hoffman. E, nossa, assim, uma ligação muito grande dele. Quando ele casou e a gente foi junto para a Europa, né? Eu com a Carmen Silvia e ele com a Ruth, a gente foi junto para a Inglaterra e a gente conviveu muito tempo lá. É muito legal o que a gente curtiu junto na Fórmula 2 e depois na Fórmula 1. Essa história que ele conta é muito legal, porque ele me ligou um pouco antes do Ilcinho me ligar para confirmar, ou um pouco depois. É um pouco antes, eu fiquei sabendo por ele, de que ele ia correr de Fórmula 1 na Copersucar, a Copersucar Fittipaldi. E ele me falou exatamente isso, e eu me lembro, assim, eu sempre elogio muito esse sentimento que é muito importante no automobilismo e que, assim, é meio característico do alemão, né? Aquela coisa assim, pode ter a paixão que for, mas ele vê a coisa pé no chão, né? Então, ele me disse uma frase linda, que eu guardo sempre e é um exemplo de vida para todos. Ele me disse o seguinte: pois é, como ele falou que não estava bem preparado ainda, ele falou, pois é o início de tudo, mas pode ser o fim de tudo. De fato, com tudo que ele fez, com tudo que ele conseguiu andar, mas era uma fase muito difícil da equipe Copersucar Fittipaldi, né? E acabou não dando certo. Depois disso, ele é um cara seguinte, no caso do Chico Serra, que eu vou dizer daqui a pouquinho, o Chico também fez parte da Copersucar e depois ele correu por uma outra equipe que foi a Aeros. No caso do Ingo, não. É aí que eu digo, no caso do Ingo, quando ele voltou ao Brasil, eu falei para ele assim, bom, Ingo, você deve ter uma nova chance. Ele falou, não, Fórmula 1 para mim, acabou. Agora, meu automobilismo é o brasileiro. Entrou na Stock Car em 1979, depois da primeira corrida do campeonato, ele só não fez a primeira, o cara ganhou 12 títulos brasileiros, venceu 77 corridas na Stock, fora as outras categorias. Então, esse é o resultado de uma dedicação e, por que não, de uma frieza, né, do piloto tecnicamente bem preparado. O Chico, eu fui amigo do Chico, eu fui amigo da mãe do Chico, né, que era uma assessora de imprensa maravilhosa e trabalhava numa agência de publicidade também, a Rino. E, nossa, ela me ajudava muito em tudo e eu a ajudava também. E a Baby Pacheco Jordão. E aí encontrava com o Chico era um garotinho. E mais tarde o Chico começou a andar, no kart, ele começou a se destacar e tudo, e foi para correr de Fórmula V no Brasil, né? Foi muito bem, até com o patrocínio da perfumaria Rastro, que era a Baby que conseguia, né? A Baby, além de tudo, era isso, angariava os patrocínios para o filho. Depois, no Brasil ainda, ele correu... O Chico não fez Fórmula 3, Fórmula Super V, eu acho. Ele andou de Fórmula V, andou de Fórmula Ford, andou de Fórmula V e depois foi para a Europa. Uhum. E o Chico era assim, o talhado para estar no lugar certo na hora certa. Eu me lembro que, falando com o Ingo, quando o Chico foi, o Ingo já tinha voltado, o Ingo falou, o Chico vai dar muito certo, porque ele tem isso, ele tem assim, a sorte, ou as coisas eu acompanho. E o Chico fez uma carreira belíssima, linda, foi campeão de Fórmula 3 também, e Fórmula 3 na época era o grande revelador de pilotos para a Fórmula 1, atingiu a Fórmula 1, através da equipe Copersucar Fittipaldi, já numa outra, nem era Copersucar mais, numa outra fase, né? Já, vamos dizer assim, decadente mesmo. E quando a equipe acabou, ele ainda correu na Aeros. E marcou ponto. Na época, marcavam ponto 6 pilotos. E ele marcou ponto numa corrida na Bélgica. E ele sempre disse para mim, pô, eu tenho um ponto na Fórmula 1 naquela época equivaleria os sextos colocados. Hoje são 8, né? Marca 8. Então, olha só a importância. E... Desculpa, quem foi o outro que falou mesmo? Paulão. O Paulão.
essa pergunta minha assim, é coisa da idade mesmo. Oi. Paulão. O Paulão é um querido. Acompanhei o Paulão. O Paulão é daquela fase assim que eu comecei a gostar do automobilismo no Brasil. Um pouco depois, eu comecei a gostar na época comecinho lá de José Carlos Patti, Ingo, Bird Clemente, meu grande Bird Clemente, guardem isso, gente, grande Bird Clemente é o grande nome da história do automobilismo brasileiro, Ciro Caires, essa geração antiga, né, da antiga, que me fez apaixonar pela Fórmula 1, e daí para frente, a outra geração seguinte era do Paulão, que ganhou muita coisa no Brasil, né? Ele tinha o apoio do Antônio Carlos Greco, o Greco era o papa da mecânica, era o cara que, eu fiz um título até no Automotor, quando era jornal ainda, que era muito bacana, que dizia assim, a opinião de quem tem a mão da graxa, né? Que eram os mecânicos do Greco. Greco era pai do Fabinho Greco, que hoje é comissário da CBA. E muito amigo meu também. E o Greco montava as grandes equipes do automobilismo brasileiro naquela época de turismo, pré-fórmula e tudo. E o Paulão foi assim, um afilhado do Greco, e quando ele foi correr na Europa de Fórmula 3, era um afilhado do José Carlos Patti, do Moco, exatamente, que também tinha corrido com ele no Greco, né, aqui no Brasil. Então o Paulão uma figuraça, a gente está sempre junto. Nós temos tem uma sociedade lá em Gramado, com o Rodrigo e com o Paulão, eu tenho uma sociedade que assim é em um empreendimento que inclui um autódromo, mas um autódromo nível A, sabe? É uma coisa que é demorada, é uma coisa para 10 anos e tudo, mas é um grande resort, praticamente uma cidade que tem campo de golfe, que tem tudo e que tem esse autódromo. Essa empresa chama-se Do Mundo, e é lá entre Gramado e Canela, né? Aliás, depois até de Canela, numa cidade chamada São Chico, né? São Francisco, lá na região de Gramado, que vai ter aeroporto e tudo. Legal. Então o Paulão é uma figuraça, a gente tem uma turma grande, uma turma que eu montei de WhatsApp, e a gente se reúne 2 vezes por ano em um almoço na casa do Jaime Rincon, que é o nosso, vamos dizer assim, nosso chefe de equipe, e o Paulão está sempre lá. O Paulão é uma figuraça. Ele teve no programa, ele falou bastante sobre o espaço de vocês, bem animado. E agora, Regi, a gente está falando sobre legado, tradição, tem a nova geração de pilotos também. A gente está falando da velha guarda, mas vamos dar uma olhadinha na nova geração de pilotos. Quantas coisas que a gente passou junto, né? Não só no meio de corridas, como você acompanhou a minha carreira inteira na Fórmula 1, acompanhou a minha carreira inteira também antes da Fórmula 1. Então eu estou aqui para te parabenizar, lembrar também de momentos incríveis, como a minha primeira vitória, que você estava lá, né? A minha primeira vitória no Brasil, que você, sem dúvida, se emocionou, mas também a minha despedida no Brasil, que você se emocionou ainda mais com o Galvão chorando. E tantas outras passagens aí no mundo inteiro. Eu queria te parabenizar pelo profissional que você que é, sem dúvida, um nível assim no Brasil, alto, pelo conhecimento que você tem, mas também pela amizade. Tenho uma memória muito legal com ele, eu era muito pequenininho, tinha uns 8 anos, e aí eu fui convidado a participar no programa Linha de Chegada, que era um programa muito legal que o Reginaldo participava, e eu tenho muito essa memória dessa primeira vez que encontrei com ele. O Reginaldo Leme, uma referência muito importante, comigo ali numa mesa, numa entrevista, então foi muito legal, e até hoje admiro muito o trabalho que você faz, então parabéns, Regi. Grandes momentos que o Regi deu pra gente, para todos nós pilotos brasileiros, quando a gente não tinha aí a internet a todo vapor, né, os canais de YouTube, a gente tinha o Linha de Chegada, onde o Regi proporcionava pra gente ali a exposição dos nossos resultados, a exposição dos nossos patrocinadores, uma pessoa incrível aí que ajudou muito aí a todos os nossos pilotos aí a divulgar nossas marcas. Estava sempre presente aí no automobilismo brasileiro, mundial, lógico, mas dando bastante ênfase aí pro automobilismo brasileiro. É isso, é só realmente agradecer muito a ele por tudo que ele tem feito e está fazendo pelo automobilismo aí internacional e nacional. E é um grande prazer ter a amizade dele também aí, uma pessoa que eu tenho muito carinho.
Gi, quero dar os parabéns para a carreira maravilhosa que você tem. Não tem como pensar em automobilismo sem pensar em você. Então, quero agradecer por tudo que você faz e já fez pela família Nasser. Sempre acompanhou nossa trajetória, celebra cada conquista, cada vitória. Então, meu irmão, um grande abraço e mais sucesso. Eu que posso falar que cresci te escutando aí com os comentários, com as informações, né, trazidas do mundo da Fórmula 1, numa época onde você não tinha tanta conectividade. Então, estou super feliz e honrado com a amizade de algum tempo e poder te mandar essa mensagem, te agradecer por tantos anos de dedicação, por toda a história que você tem no automobilismo e por tanta entrega e tanta competência. Sabe quando que eu fui realmente aprender um pouco a respeito de Reginaldo Leme? Quando ele veio aqui no Pelas Pistas. E por quê? Porque eu fiquei surpreso, nunca imaginei a quantidade de informação, a quantidade de detalhes, o nível de detalhamento que o Reginaldo tinha, não só de uma corrida, mas de várias situações ao longo de todos esses anos que ele está cobrindo a Fórmula 1. Reginaldo, tenho palavras para agradecer tudo que você fez pelo Brasil na Fórmula 1, ou seja, essa conexão, essa riqueza de informação que você conseguiu trazer para o Brasil em relação a acontecimentos da Fórmula 1. O automobilismo brasileiro é muito grato a você e nós sempre seremos muito gratos pelo que você fez à nossa história e continua fazendo. Vou entrar dentro do meu Jordan 94, porque você comentou esses melhores momentos aqui, a pole de 94, a ida. Eu só tenho a te agradecer, Regi. Nossa parceria no Batendo Roda. Obrigado por tudo que você já fez, falou, desejou, enfim, todos os seus comentários e toda a sua dedicação, né? As pessoas te encontram na rua, você sabe e conhece esse carinho. Um beijo no teu coração, de dentro daquele que nos deu muita alegria. Fazendo essa mensagem para você simplesmente para falar o quanto você representa para o automobilismo brasileiro, você que passou décadas transmitindo, assistindo, analisando esse esporte que a gente ama tanto e transformando o automobilismo brasileiro numa paixão nacional. A gente teve muita chance de conversar, de interagir, de estar em várias corridas, de falar desde a Fórmula 1, Stock Car, Fórmula E, Endurance e várias outras categorias, e você sempre do meu lado, você sempre apoiando e interagindo da melhor forma possível. O que falar dessa carreira tão longa aí, com tanta experiência, a enciclopédia brasileira de Fórmula 1 aí, provavelmente o brasileiro que tem mais grandes prêmios da Fórmula 1 de todos nós aí. Então, só passando para reconhecer aí toda essa história maravilhosa. Parabéns, mais uma corrida agora que você foi em Spa, né? Então, é isso, tio. Espero ver você bastante ainda nas pistas, um pouco mais na Stock Car agora. É isso, parabéns mais uma vez, um grande abraço, se cuida, um beijo. Quantas mensagens bonitas. Eu me preocupo ali, que eu acabo me estendendo muito nas respostas, porque uma história puxa a outra. Por isso que eu escrevi um livro e pretendo escrever outros, né? Porque uma história puxa a outra. Eu tenho muita história. Mas, assim, para agradecer a todos em geral, o Felipe Massa, as coisas que o Felipe falou, os momentos em que a gente viveu juntos, né? Coisas sensacionais, até desde a Fórmula Chevrolet, quando ele foi campeão, antes de ir para a Fórmula 1. Aliás, o pai do Felipe Massa, eu acompanhei a carreira dele quando ele corria de Fórmula Fiat, né? O Rubinho lembra bem essa Jordan, as coisas que aconteceram com a gente nesse início de carreira dele, que foi o início de carreira na Fórmula 1, que foi o primeiro carro que ele pilotou. Eu estava desde o lançamento, desde a contratação que o Ed Jordan veio ao Brasil para contratá-lo. E quero dizer até o seguinte, essa é direto ao Rubinho. Tantos momentos, ele falou, por tudo que você torce pela gente, é um momento, torço mesmo sempre e vou continuar torcendo, até, inclusive pelos seus filhos. Mas o momento que eu mais torci por você foi no acidente de Imola, aquele em que você
deu aquela capotada espetacular na seca, lá ficou com o carro virado, desacordado, e que quando viraram o carro, eu ficava na sala de imprensa rezando para que não acontecesse nada para você, e graças a Deus não aconteceu. Os outros todos, assim, são queridos. Se eu ficar falando de um a um, nós vamos estourar o programa, né? Beto Monteiro, esse Beto, assim, pernambucano maravilhoso. Nelsinho, né? Nelsinho é um cara muito especial. E o Christian, esse, assim, faz parte da minha história lá no passado, né? Como eu acompanhei a carreira do Wilsinho na Fórmula 1 inteira, a carreira do Emerson na Fórmula 1 inteira, quase inteira, né? O comecinho, em 70, quando ele ganhou a primeira vez, eu ainda não estava. E conheci o Christian, garoto. A foto que eu tenho do Christian, que é a foto até de um xará meu, Reginaldo Manente, que era do Estadão. Graças a Deus, Manente está aí ainda, meu amigaço. Estamos nós ainda. É uma foto do Christian, menino. Quantos anos podia ter? 10, talvez menos. Assim, como se estivesse empurrando o Copersucar Fittipaldi do pai dele, sabe? Empurrando, assim, fazendo a força, como se estivesse, de fato, empurrando. Então, eu conheço tudo do Christian, tudo da mãe, do pai, o que eu acompanhei eles na vida, foi um negócio muito incrível. E do Nelsinho ainda tem a referência do pai, do Nelson. Quando eu fui lá no podcast, a gente falou muito de Wilsinho e de Nelson, né? Pais dos dois. Cara, é incrível o que vocês fizeram. Né, Regi? Regi, a gente está gravando esse programa aqui direto da Sala Digital, uma parceria do Google com o Grupo Bandeirantes. E eles separaram algumas perguntas que as pessoas fazem sobre você. Vou colocar aqui na tela, algumas de risada, Regi, confesso. Quantos anos, eu sei que você não fala, é o maior mistério, não fala quantos anos tem Reginaldo Leme. Segunda pergunta, Reginaldo Leme é casado? Sim, né, Regi? Reginaldo Leme fez plástico? Tá bem conservado. Tá bem conservado. Onde nasceu Reginaldo Leme? Onde nasceu, Regi? Vou responder todos, então. Quantos anos tem? Não precisa responder. Cada um que entrar aí no Google vai achar. Reginaldo, claro, eu sou casado com a mesma mulher há 53 anos. Uma história de vida. A gente se casou exatamente quando eu planejei entrar na Fórmula 1, que foi em 72. Eu fiz esse projeto para o Estadão, para a gente ir junto. E grande parte desse tempo ela viveu comigo. Mesmo quando começaram as filhas, principalmente a Dani, que é a mais velha, a gente morou junto. E quando não estava morando, ia com a gente nas corridas. Naquela época tinha mais liberdade, frequentava a sala de imprensa. Tanto que é uma pessoa que gosta tanto de automobilismo que, apesar de ser uma arquiteta, abandonou a arquitetura para trabalhar comigo, para ser, vamos dizer, também assumiu o cargo de minha chefe, né? Aí também... E a diretora é quem dirige a minha editora, né? E que faz o Automotor Esporte, o anuário, que editou meu livro, que cuida do meu canal, junto com o João Brenner, que é nosso sócio, e, enfim, essa é a Daniela. Eu sou casado com a Carmen Silvia, há 53 anos de idade. Fiz plástica, sim, fiz plástica, não me lembro quanto foi, 2017, talvez, até um pouco antes, 2017, posso confessar uma coisa. Na época, imagine, você vai passando os anos, você vai adquirindo uma idade, e eu vi que a Fórmula 1 estava se tornando uma coisa cada vez mais jovem. Cara, eu sempre me senti jovem, de espírito sou jovem, de praticar exercício, de fazer... Exercício não, tem que ter bola no meio, senão tem que ter tênis ou futebol. Futebol já foi, mas vôlei, coisas que tenham bola. Movimento, né? Ali, movimento. Exercício sozinho, estou fora. Preciso, mas estou fora, por enquanto. E aí eu vi que a idade poderia comprometer a minha carreira futura. Isso, eu estava na Globo ainda. Eu falei, bom, vou me sacrificar um pouco para isso. E fiz, cara, corajosamente uma cirurgia no rosto, sabe? Eu me lembro que na época ficou assim, bem modificado, mas fiquei. A Globo gentilmente me deixou fora do ar quando tinha ao vivo, né? Inclusive, eu fazia todo o Jornal Nacional na segunda-feira que tivesse GP,
ela me permitiu que eu fizesse em off, até o momento em que o William Bonner, que aliás ele que criou essa minha participação no Jornal Nacional, devo muito ao William, que é um cara apaixonado por automobilismo e por automóvel, e o William falou assim, você já está pronto para voltar. Então eu voltei e continuei fazendo lá. Então é assim, uma coisa que eu senti necessidade disso e deu muito certo, graças a Deus deu muito certo. Eu acho que eu teria essa mesma cara, porque talvez seja uma coisa genética, cara. Se vocês olharem minha idade, vocês vão falar, o Google está mentindo. Mas, enfim, graças a Deus, assim. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu pai era gerente de banco do Banespa, Banco do Estado de São Paulo, e na época os gerentes, contadores, gerentes, giravam muito, né? Promovido. Cada vez que fosse promovido de cargo, ia para outra cidade, ia outra cidade. Imagine, nós estávamos em Araçatuba, né? Onde foi assim a minha infância, né? Os primeiros amigos, a primeira namorada, né? Aquela coisa assim, eu tinha um pavor dele ser transferido. E bem antes disso, nessas transferências todas, ele estava em Campo Grande quando eu nasci, eu e meu irmão. Logo voltamos de lá, viemos para o estado de São Paulo, e eu demorei para voltar em Campo Grande. Só quando a Stock Car pisou em Campo Grande, eu voltei lá, e assim, é uma agradável surpresa, que Campo Grande é uma cidade maravilhosa. Fernanda Paes Leme é uma querida, o Alvinho Paes Leme, meu irmão e colega na Band, irmão de muitos anos, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Regi, agora eu quero comentar da sua chegada ao Grupo Bandeirantes, mas eu acho que tem duas pessoas que têm mais propriedade para falar disso do que eu. Vamos dar uma olhadinha. Grande Regi Leme. Toda e qualquer homenagem ao nosso mestre é sempre muito bem-vinda, né? E é sempre muito correta. Cara que consegue ter uma história dessa, uma carreira tão vitoriosa, tão sensacional. E que prazer que é o nosso, né? Poder trabalhar com ele, tê-lo ao lado da gente, poder conviver com ele, escutar as histórias dele, saber tudo que ele já passou e toda a importância que ele tem dentro do automobilismo brasileiro e, obviamente, dentro do jornalismo brasileiro. Eu já trabalho com o Regi já faz uns 5 anos, desde que ele veio para cá para fazer Stock Car e depois a Fórmula 1 também desembarcou na Bandeirantes, e é sempre um aprendizado. Eu gosto sempre de dizer que parece que a gente é amigo há 30 anos da tão boa relação que a gente conseguiu construir ao longo desse tempo aqui na Bandeirantes. Então é um prazer gigantesco ter o Regi com a gente é muito feliz de ter o Regi aqui com a gente, é muito orgulhoso de poder conviver e absorver todo o conhecimento que esse mestre tem. Eu não queria deixar de participar desse momento tão especial, dessa homenagem a você. Você é um cara que eu conheci quando chegou aqui a princípio pra gente fazer a Stock Car, depois veio a Fórmula 1 e a gente foi se aproximando, se conhecendo sua família, seu caráter, sua índole, seu conhecimento, um cara profissional, um cara com ética, um cara que ao mesmo tempo é muito doce, é muito tranquilo, e eu tenho o privilégio de ter trabalhado com você nesses anos e com certeza também trabalhar ainda durante muito tempo, para ter sugado, ter aprendido com um cara como você, que é um orgulho muito grande para mim, para todos os brasileiros, para todos os jornalistas, com uma trajetória tão brilhante como essa. Então, deixar um abraço muito grande para você, dizer o quanto eu sou admirador do seu trabalho, admirador de você como ser humano, e que você vai ter sempre aqui um grande parceiro, um grande amigo. Sei disso, absolutamente. São 2 comandantes assim muito especiais, mas 2 comandantes, sabe, a pessoa que comanda com rigor, mas que dá liberdade aos comandados, sabe? Tanto o Denis como o Rodolfo. São pessoas muito especiais. O Denis falou uma coisa aí, pura verdade, parece que eu conheço ele, a gente se conhece há 30 anos. É uma ligação muito forte que eu tenho. E o Rodolfo, meu Deus do céu, é um anjo de pessoa. Sabe aquele diretor geral de jornalismo, né, de conteúdo, em que você bate na porta da sala para tomar um café, um cara ocupadíssimo, né, cuidando de tudo. Fala, entra para cá, vem cá aí, para tomar um café, bater um papo. Ele sempre tem tempo para conversas. E eu devo muito a eles 2. E graças a Deus eu vou continuar na Band, nós estaremos juntos.
tem a Stock Car e tem a Rádio Bandeirantes, que eu tenho um programa, e tem outros planos, outros projetos a serem colocados aí, tornarem realidade. Regi, aqui dentro você conquistou o coração não só do pessoal de esporte, mas de todo o grupo. Uma prova disso é o vídeo a seguir. Oi, Regi! Falar de você é muito fácil, Regi. Você é uma das pessoas mais doces, mais lindas que eu conheço dentro da televisão brasileira. E um excelente contador de história. Eu vou dizer que, sei lá, 60% das histórias de bastidor que eu sei, foi o Regi que me contou e de uma forma muito divertida. Porque ele sabe contar história. A gente já riu muito. E não só as histórias de bastidores, mas eu sempre que tive uma dúvida, sempre que eu queria saber algo mais, eu sempre falava com o Regi. Regi, olha isso, olha aquilo, como é que deixa de ser? E ele com essa paciência, com essa generosidade, com esse coração enorme que ele tem, sempre à disposição de qualquer pessoa. E falar de você, Nado, para mim é um privilégio. Uma das pessoas mais corretas do ponto de vista dos princípios, dos valores éticos, morais, jornalista dos bons. Em 1969, foi você que pegou dentro do gol do Maracanã a bola do Pelé, do 10º gol, feito pelo nosso maior de todos, no Andrada, e você estava lá pelo Estado de São Paulo, pelo Estadão, pelo jornal, e você pegou aquela bola. Você optou ir para o automobilismo e transformou o automobilismo, e a nação brasileira hoje é apaixonada porque você iniciou esse processo. Sua família é extraordinária. Silvia absolutamente liderando junto com as suas filhas, uma família que eu amo de paixão. Então falar de você, para mim, é realmente um privilégio, é um prazer extraordinário, amo você demais e você merece tudo de bom. Sempre digo que uma das grandes conquistas que a gente tem quando a gente faz isso que ama é poder conviver com ídolos, e você é um deles. Você, que é ao lado do Galvão, me fizeram desde criança, adolescente, me apaixonar por Fórmula 1 da maneira como eu me apaixono e convivo hoje com a Fórmula 1, com o automobilismo. Você é parte fundamental disso, e além da admiração, repito, como grande comentarista e grande profissional, tenho a imensa alegria de poder falar que como amigo também tenho essa parceria, essa admiração ainda mais amplas. Você merece todas as homenagens e honrarias, porque você é a voz do automobilismo, a voz da Fórmula 1 no Brasil. Antes da gente conviver, antes de você chegar ao Grupo Bandeirantes, sempre foi muita referência ao meu pai. Então eu fui crescendo com aquilo, e aí trabalhar com você nas primeiras vezes foi muito importante, muito impactante. Você é um mestre, como a gente brinca, não só na Fórmula 1, no automobilismo, mas no jornalismo. Então eu até fico emocionada, assim, a gente construiu uma relação muito legal. Eu costumo dizer pra Dani que ela me empresta você de avô, porque é assim que eu te considero, um pai, um avô pra mim, sempre muito gentil, sempre muito carinhoso e generoso. Você nunca segurou para você o seu conhecimento, as suas aptidões, as suas experiências, sempre quis compartilhar isso. Olha, não é exagero dizer que o Regi é pra gente como se fosse o Emerson Fittipaldi para os pilotos brasileiros que vieram na sequência dele, né? Uma grande referência, uma inspiração para todos nós. Bom, eu queria destacar duas coisas em relação ao Regi. Uma é o prazer que ele tem em dividir todo o conhecimento dele com os jovens, né? Ele sempre teve muita preocupação com o legado que ele vai deixar, e isso é muito evidente quando ele conversa com jovens, quando ele dá dicas, quando ele conta histórias, enfim, e mostra toda a sua capacidade e seu conhecimento. E a outra é a preocupação dele com o texto jornalístico, né? É impressionante como até hoje ele senta com calma no computador, escreve os textos dele, os comentários dele no Jornal da Band, enfim, e ele encontra soluções muito interessantes, de uma forma de ter uma inflexão diferente, da colocação da palavra correta nos textos. Olha, realmente
trabalhar com o Regi é sempre um grande aprendizado. E eu queria expressar todo o prazer que foi trabalhar com você nesses anos, o quanto eu aprendi e quanto eu aprecio a tua amizade e as dedicatórias que você costuma fazer para mim nos livros em que você escreveu e que eu estou lendo com vontade cada vez maior. Um grande abraço, Regi, e espero que a gente se veja ainda por muito tempo. Conhecer o Regi pessoalmente, eu não acreditei que ele era um cara tão legal, um cara tão acessível. A gente tem aquela impressão de que o cara é intangível pela TV, né? E no final das contas ele é um cara super gente fina, um cara muito legal, que tem os gostos que nem a gente, gosta das coisas que nem a gente, mas é um cara que manja muito de corrida, manja muito de Fórmula 1, e é um cara que sempre esteve lá, sempre esteve no meu hall de ídolos. E poder ter essa convivência com ele hoje é nota 1000. Regi, obrigado por me ensinar tanto, obrigado por estar tão presente nas nossas vidas desde sempre. Muito obrigado por você ser o Regi. Regi, antes de você comentar sobre esse vídeo, tem pessoas que estão praticamente todos os finais de semana com você. A gente está gravando o fim de semana de Fórmula 1 e essas pessoas também querem te homenagear. Bom, falar do Regi é sempre complicado, né? O Regi, imagina, toda vez que eu lembro, toda vez que eu tô do lado dele, me vem sempre um relance, né? De pequeno, tá com a família, assistir a Fórmula 1 e me pego, né, perguntando, nossa, eu tô aqui do lado dele, às vezes não dá para acreditar ainda direito, né? Que era aquele mesmo cara que eu assistia junto com a família, muitos anos atrás, às vezes nas férias, com a família inteira, né? Meus primos e todos. Começando com aquele Bem Amigos do Galvão, já todo mundo corria lá para a sala da TV, lá para assistir a largada. Obviamente, o seu Regi sempre lá. E sempre muito assertivo, né? Sempre muito, né? Eu comecei, aliás, até dar mais valor, o quanto bom que o Regi é, quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Meu rumo acabou que eu fui para os Estados Unidos, corri na Fórmula Indy, mas eu comecei a dar mais valor para o comentarista depois que eu comecei a trabalhar como comentarista na Fórmula Indy pela Band. E aí você vê quanto que é assertivo, quanto é, com a calma que ele tem para falar, o jeito que ele fala, quando entra é para falar alguma coisa interessante. Então eu sempre me peguei muito nisso aí e eu acho que talvez para mim o ponto mais bacana do Regi é que nos diversos anos que ele passou aí é sempre jogando o automobilismo para frente, né, e para cima. Que legal estar podendo participar dessa homenagem ao meu querido amigo e que eu tenho o prazer de dividir as transmissões esportivas, Reginaldo Leme. Uma figura doce, uma figura simpática, um profundo conhecedor de Fórmula 1, dos caras que eu mais respeito dentre os jornalistas esportivos que conhecem a Fórmula 1. E eu tenho uma história curiosa com o Regi, porque eu já era muito fã, e em 2010 fui fazer a primeira transmissão da Stock. E aí eu vi a escala lá, eu fui fazer a transmissão na Globo, né? Eu fiz a escala, era no Esporte Espetacular, e eu vi que era o Reginaldo Leme, né? Eu falei, meu Deus, o Regi, o meu ídolo. Eu já conhecia ele, mas ele não me conhecia. E aí, no domingo, nós chegamos e foi em Interlagos, na torre, a gente sentou lá na cabine. Quer dizer, eu sentei, ele veio logo atrás, assim, aí pediu licença, eu meio que tremendo, assim, e ele chegou para mim assim, olha, eu sou o Reginaldo Leme. Eu falei, pô, você não precisa se apresentar. Ele falou, e o que você vai me perguntar, assim, na primeira entrada? Porque lá era uma coisa muito curta, tinha que ter aquela entradinha e tal. Aí eu virei para ele assim, falei assim, olha, eu não sei nem se eu vou conseguir falar, quanto mais que eu vou te perguntar alguma coisa. Eu estava muito emocionado de estar ao lado dele, fiz uma transmissão, e aí de lá para cá a nossa amizade se solidificou. E hoje tenho muito prazer e muito orgulho de dizer que eu sou amigo, eu frequento a casa, ele frequenta a minha. Reginaldo Leme, essa lenda, esse cara que ele não sabe o mito que ele é. Ele não percebeu ainda o quanto que ele é importante, o quanto que ele é querido por todos nós. Amigo querido, eu acho que é o predicado que mais se usa referente a você, até quem não te conhece. E eu tenho a honra de te conhecer, e não é só te conhecer, assim, quando a gente começou a trabalhar junto, para mim, foi só a confirmação daquilo que eu já sentia, né, do tipo de pessoa que você é, né.
E eu achei muito bom trabalhar com você esses anos todos, assim, principalmente quando a gente trabalhava no front juntos. Não tanto no front, eu mais lá e você no comentário lá em cima, mas a gente viajando, se encontrando nas corridas, porque, obviamente, você me contava histórias, eu te contava como é que estava sendo o meu dia, e a gente sempre fugia para tomar uma cervejinha, eu e você. Né, tava terminando ali o nosso trabalho, ainda tava naquela confusão, a gente se olhava sem ninguém ver, disse, vamos lá, aquela cervejinha clássica ali do lado da pista em Monza, ou em Spa, né, em vários outros lugares. Então, essa cervejinha parece pouco, mas não é, porque ela é, na verdade, a representação da tranquilidade, da parceria, das risadas, da troca de histórias, que tem sido essa convivência com você, deliciosa e maravilhosa, e eu me sinto muito honrada e tenho muita sorte de ter podido conviver com você esses anos todos fazendo Fórmula 1, né? Conviver com o tipo de jornalista que você é, com o tipo de pessoa que você é, e também com a sua família, que é um amor. Que história maravilhosa, e ela se torna ainda mais bonita que ao longo desse período você só fez amigos, muitas pessoas que são seus fãs, que gostam de você, que adoram o seu trabalho, e para mim, que te acompanho literalmente desde criança e ao longo dos últimos anos, ter o privilégio de trabalhar ao seu lado, realmente eu só posso agradecer a Deus a oportunidade e além disso, da amizade que a gente criou aí nos últimos anos. Vocês podem entender o significado que tem essas pessoas para mim, essas pessoas que mais recentemente passaram a trabalhar comigo. É uma equipe, assim, eu tenho orgulho de ter participado da formação dessa equipe, e é uma equipe extremamente unida, um faz assim, a escada para o outro subir. A Mari, querida, linda, minha amiga, uma das melhores amigas, que assim eu vejo, através do que a Band fez, ela se tornar uma pessoa imprescindível a um ambiente de Fórmula 1. Ela pode não estar no ano que vem, mas certamente alguma emissora do mundo, porque ela é conhecida internacionalmente ali no meio da Fórmula 1, está lá. Porque, nossa, pergunta ao Hamilton, pergunta ao Verstappen, pergunta aos brasileiros, pergunta a qualquer um quem é Mari Becker. Bom, Sérgio, Felipe e Max, sem falar da querida Glendinha. A Glenda é minha amiga da época da Globo, dividimos momentos felizes, problemas de um e de outro. Uma pessoa muito querida, graças a Deus eu vim para o lugar onde ela já estava, para a gente continuar essa amizade, essa parceria profissional muito grande juntos. Esses três, Sérgio, Max e Felipe Jafone, vocês não sabem o que esses caras seguraram a fase em que uma doença neurológica minha me atrapalhou demais, especialmente no final do ano passado. Eu mal conseguia falar, eu não concatenava bem as ideias, tinha dificuldade na fala, às vezes trocava palavras, saindo palavras que eu não queria dizer, e o desequilíbrio físico, principalmente. Esses três me seguraram. O Max e o Felipe, que ficavam, agora nós temos uma bancadinha que eu pedi tanto exatamente. Na verdade, eu peço desde o começo, mas agora quebra meu galho de ficar ali sentadinho. Então, mas a gente ficava em pé. Gente, quantas vezes o Felipe e o Max assim, me ajudaram a me apoiar para me manter em pé. Então, e o Sérgio abre uma transmissão me chamando de querido chefe, cara, para um narrador conhecido, um cara capaz de narrar tudo, qualquer coisa de esporte. Isso aí, para mim, assim, é um prêmio muito grande para mim. Nossa, vocês três, gente, nossa senhora, o que vocês fizeram por mim. Vou guardar isso para sempre.
Regi, agora eu quero voltar, você falou da formação da nova equipe que está com você, mas tem alguém, Reginaldo Leme, que também quis participar dessa homenagem. Vamos dar uma olhadinha. Falar de meu amigo, meu grande parceiro, meu padrinho de casamento, Reginaldo Leme, é sempre um grande prazer. Olha, nós temos uma história muito bonita que beirou os 40 anos trabalhando juntos em transmissões de Fórmula 1. O Reginaldo teve coragem de usar uma frase que eu não tive muita coragem de usar isso não. Ele disse assim, a Fórmula 1 era uma coisa em que pouca gente via, não tinha imagem, era uma revista ou outra estrangeira, Galvão Bueno e eu, não colocou meu nome na frente, primeiro ensinamos e depois incentivamos os brasileiros a entender uma corrida e torcer na Fórmula 1. Isso é verdade. Isso é verdade nos anos 80, 90, 2000, 2010, até 2019. Mas eu tenho que dizer, aprendi demais com você, Regi. Aprendi muito. Não a impostar a voz, não a falar mais alto ou falar mais baixo. Não. Aprendi muito o que era a Fórmula 1. Você é o máximo que existe no Brasil como jornalista, como uma pessoa que vê, entende e explica. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde, que a gente ainda possa fazer algumas coisas juntos. Te amo, velho. Nossa, queridos, todos muito queridos. E o Galvão, imagine, a gente viveu tantos anos juntos, né? E tem uma história linda. Na verdade, o que ele citou é o seguinte, eu tenho um grande orgulho, e que ele tem que ter também. O Brasil apaixonado por Fórmula 1 deve muito a nós. Deve à própria Fórmula 1, muito mais, e a paixão que esses caras adquiriram pela Fórmula 1. Mas quem trouxe a Fórmula 1 para a proximidade do público brasileiro fomos nós, né? Eu já fazia isso pelo jornal, mas quando a TV assumiu a cobertura, então a gente estava na casa de todo mundo ali e foi aí que a Fórmula 1 explodiu no Brasil. Mas é tão legal essa história, porque o Galvão, a gente trabalhou juntos na Fórmula 1 38 anos. Dos meus 41 de Globo, eu trabalhei 38 com ele. E é muito legal o seguinte, isso eu guardo para sempre. Tem um momento na nossa vida, um grande prêmio do Brasil, em 2019, como ele cita, em que eu estava saindo da Globo. Eu tinha acertado minha saída da Globo, tinha aquele GP do Brasil e tinha mais a corrida de Abu Dhabi para encerrar o ano. O campeonato já estava até decidido. E vai entrar no ar, quando eu digo vai entrar no ar, é o seguinte, 50 segundos. Aí na retaguarda, os caras falam, 50 segundos. Aí ele pede para todo mundo que estava na cabine, para o técnico de som, desliga o microfone de todo mundo, deixa só o nosso. Desliga de tudo. E todo mundo em silêncio, que eu quero dizer uma coisa. E aí ele falou, desligou o telefone no ar, inclusive, no microfone, porque ele queria dizer isso pessoalmente. Então ele falou o seguinte, ele falou, Regi, eu não sei qual é a sua situação, mas estou sabendo que você está negociando a sua saída. Então, se você de fato sair, eu quero que você saiba que nossos 38 anos de vida significam uma coisa assim, significa que a minha vida valeu muito, e junto com você valeu muito. Cara, aquele momento, na cabine estavam os dois filhos dele, estava a minha filha Dani, eu vi que havia uma emoção na cabine e tudo, em todo mundo que estava lá, e eram umas 20 pessoas. Eu estava me mantendo um pouquinho. Quando eu olhei para minha filha chorando, eu grudei na mão dela e aí não tinha jeito. E lembra que eu te falei 50 segundos, nessa altura já era 45, 40, 35, 30, 25 para entrar no ar. E, bom, 10 segundos, para todo mundo, então, quem estivesse chorando limpa e tal, e vamos embora. Bem, amigos da Rede Globo, e vamos embora. Que uma história única, né, Regi? E a gente, ao longo do programa, ouviu falar muito da Automotor, do anuário,
e tem um pessoal que trabalha com você, que eles também, além de ajudar, eu preciso agradecer aqui publicamente a Andréia, que está comigo, foi meu braço direito todo esse tempo, e mandaram um vídeo muito especial para você. Vamos dar uma olhada. Na época, assistindo corrida com meus amigos, quando eu fazia algum comentário, eles diziam: quem você pensa que é Reginaldo Leme? E era uma risada só. O que eu não sabia é que 5 anos depois, em 2010, eu terminava a minha pós em jornalismo esportivo e depois de colaborar com alguns sites de notícias, conhece um, conhece outro, eu estava entrando para a R. Leme na época para trabalhar com o Regi, na editora dele. As pessoas saem ali de perto de você, vêm falar comigo e falam: cara, como o Regi conta bem as histórias. E isso é uma coisa que todo brasileiro sabe, todo mundo que acompanha automobilismo, Fórmula 1, sabe o quanto a gente cresceu ouvindo tua voz, ouvindo os teus comentários tão relevantes e o quanto isso ficou guardado nas nossas memórias, né? Então, queria te agradecer não só pelo trabalho que a gente faz aí todos os dias juntos, na Automotor, o quanto a gente montou e cresceu, né, essa marca aí nos últimos tempos, mas principalmente te agradecer pelo ótimo exemplo de pessoa absolutamente humana que você é. Regi, eu preciso chegar ao momento que eu diria que é o ápice do programa. Durante todo esse tempo que eu estava idealizando, muitas pessoas me ajudaram, como eu disse, pessoal da Automotor, mas a família Leme me ajudou bastante. Inclusive, vocês viajando em Londres, eles me ajudando via WhatsApp. E, claro, quero chamar o VT dessas pessoas muito especiais. Fala, Regi, que prazer participar dessa homenagem mais do que merecida para você. E olha, o que eu posso fazer aqui, meu amigo, é só te agradecer muito, especialmente por tudo o que você fez profissionalmente, né, para nós, fãs do automobilismo. E no lado pessoal, também pela pessoa que você é, né? A gente já se conhece aí há uns 25 anos e nos últimos 15, pelo menos, essa relação ganhou uma importância ainda maior na minha vida a partir do momento em que eu me torno o marido da sua filha, o pai dos seus netos e sempre aprendendo muito com você também do lado pessoal. Então, tomara que dessa convivência toda aí eu possa absorver 5, 10% da tua sabedoria como ser humano. Eu já vou ser uma pessoa muito feliz. Paizinho, é uma honra ter você como pai e um orgulho saber que além de você me inspirar tanto, você inspira milhares de pessoas no Brasil. Vovô, você é o melhor vovô do mundo, você é o meu herói. Estamos aqui num lugar muito especial pra gente. E Hotel dos Beatles, em homenagem aos Beatles, na cidade deles, um dos lugares mais importantes da nossa vida e uma das coisas que a gente mais gosta de fazer junto. Queria só dizer que tenho muito, muito orgulho de tudo que você é e essa viagem me fez lembrar de novo o quanto você é querido e isso é muito, muito bom. Então, um beijo meu, beijo nosso. Te amamos. Oi, vô. Eu gosto muito da casa de vocês e também agradeço pelos cachorros. Eu gosto muito de 3 cachorros. Já além de Marcela e Dylan, Maca e George. Beijo. Um beijo. Um abraço. Vô, você é muito importante pra mim, acho que você já sabe disso. E você também é muito importante pra todos da nossa família. Tchau. Um beijo. Obrigada. Amamos você, vovô. Especial, Regi. Nossa, muito especial. Muito especial. Imagine, eu não sabia que a Dani estava providenciando isso tudo. A Carolina mora em Bali. A Camila, que estava junto com a gente nessa viagem, ela mora em Liverpool, onde nós fomos exatamente visitá-la. Tem ainda a Evelyn. A Evelyn é uma outra história. A Evelyn, ela não é uma filha, é uma pessoa que foi criada na minha casa, né? E junto, ela tem a diferença de 1 mês em relação à caçula, que é a Camila, foi criada na minha casa e que também mora em Orlando. Ou seja, eu tenho a Dani no Brasil e as outras espalhadas pelo mundo. Mas é muito legal por um outro lado. Assim, claro que a distância dói, mas cada vez que a gente fala com elas, e é muito frequente, né, pelo FaceTime,
eu penso assim, cara, eu estou falando com as minhas filhas quase o mesmo tempo que eu falaria se elas estivessem no Brasil, só que termina essa conversa, eu sei que elas estão seguras. Eu não me conformo do meu país ter se tornado isso que é. Eu tenho certeza que qualquer dos meus amigos estrangeiros, eles não falam isso para mim, acho que de dó. Mas assim, porque você tem que ser... É a mesma coisa que você está na guerra, viver no Brasil. É lamentável que tenha chegado a isso por culpa dos nossos governantes. Concordo, Regi. Agora a gente está chegando ao final do programa. Durante todo esse tempo que eu estava preparando, o pessoal que estava me acompanhando falou assim, Ale, você precisa gravar um vídeo. Você está idealizando, você tem que falar para o Regi. Falei, não, eu falo para o Regi olhando nos olhos dele, mas eu estou arrependido, porque eu estou tão nervoso, Regi. Mas eu preciso muito dizer para você que você me inspira todos os dias. Ao longo de todos os momentos que a gente viu aqui, as pessoas falaram muito sobre quando você inspira fora das pistas, fora da TV, e isso é uma grande verdade. Eu acho que você, como jornalista, você me inspira muito, mas como ser humano, inspira mais ainda. As pessoas não sabem, mas todas as vezes que eu encontro o Regi, eu sempre falo, Regi, eu sou seu fã, e de fato sou. E uma das minhas maiores realizações é poder te conhecer, olhar nos seus olhos e poder dizer isso para você, o quanto você é gigante, não só na minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. Muita gente participou dessa homenagem, eu sei que muitas outras queriam participar, e eu falo não só por mim, mas por muita gente. Muito obrigado por tudo, Reginaldo Leme. Ale, o que você fez por mim agora, vou te contar, você e o Band Esportes é uma coisa, talvez a maior homenagem que eu tenha recebido na vida inteira, vida profissional. Então eu vou guardar muito isso assim no coração. Muito obrigado, meu amigo, gratidão imensa. Imagina, a gente tem um presente para você, que compramos com muito carinho, vou pegar aqui, para selar esse dia muito especial, essas flores. E eu queria convidar, Regi, encerrar o programa diferente hoje. De pé, vou convidar todo mundo que está aqui no estúdio, pessoal do Switcher, pessoal que está em casa, inclusive, assistindo a gente, para de forma muito simbólica te agradecer por todos esses anos com uma salva de palmas. Para todo mundo que estiver aqui, uma delícia estar aqui. Obrigado, Regi, por tudo. Obrigado, pessoal, pelo carinho e nos vemos muito em breve nas próximas edições do Papo de Paddock.